Vamos encerrar a porção de ontem, né? Vamos terminar de estudar o texto sobre a ressurreição de Lázaro. Nós vimos o pano de fundo ontem a respeito da questão da morte, daquelas duas facetas, a face terrível, que é a face encontrada em Adão, e a face gloriosa que é encontrada em Cristo. E aí hoje nós vamos estudar então o sinal, certo? João capítulo 11. Para fins de compreensão, nós vamos dividir o capítulo em 4 cenas. A primeira cena, a demora de Jesus, que vai do 1 ao 16. A segunda cena é o consolo de Jesus, que vai do 17 ao 35. A terceira cena é o sinal, propriamente dito, o sinal de Jesus, que vai do 36 ao 46. E a última cena, a determinação de Jesus, que vai do 47 ao 57. Vamos tentar, então, ver a primeira cena, a demora de Jesus. Existe um texto em Pedro, onde o apóstolo diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é fiel para com todos, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem à compreensão do Evangelho. Então a gente precisa entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O próprio versículo anterior ao que eu citei, ele diz assim: porque para Deus um ano é como um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O nosso tempo na Bíblia, a palavra usada é cronos, da onde vem cronômetro. Mas para Deus, a palavra usada para tempo é kairos. Então, Deus vê o tema do tempo de um jeito diferente do nosso. Por isso que alguns irmãos, de vez em quando eu sou confrontado, alguns irmãos sonham com ou morte ou com tempo. Só que tanto o tempo quanto a morte, eles não são temas rígidos. A pessoa pode sonhar com morte e não é que alguém vai morrer na casa. Ela pode sonhar com morte e quem vai morrer às vezes é um casamento, é um emprego. Assim é com o tempo. A gente pode ter um sonho tão vívido, como se aquilo estivesse acontecendo hoje, e o tempo que Deus vai cumprir aquilo está por muitos anos ainda pela frente. Por quê? Porque a maneira pela qual Deus conta o tempo é diferente da nossa forma de contar, né? E então para nós é cronos e para Deus é kairos. No versículo 1 a 3 diz assim: estava enfermo Lázaro. No 2 diz assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. No versículo 3 diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Queridos, crises são inevitáveis e elas podem aumentar. Sabe aquela ideia de que não dá para ficar pior? É tão fácil de ficar pior. Vocês estão entendendo? Crises são inevitáveis. Lázaro adoeceu. E crises podem piorar. Lázaro morreu. Gente, a vida é de uma realidade cruel. Mas cruel. Aí é que a gente vê o quanto Deus tem sido bom e generoso com a gente, né? O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. Está enfermo aquele a quem amas.
O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, mágoas ou dores. Nossa, que verdade! Jesus não prometeu imunidade especial, mas ele prometeu um cuidado pessoal, porque ele falou assim, Mateus 28, 20: Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Ele estava com Lázaro? Ele se atrasou na mente de Marta e Maria? Sim. Porém, ele estava com Lázaro, porque ele prometeu isso. Ele está conosco nas nossas lutas e nas nossas dores. No versículo 3, as irmãs pedem ajuda. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Meus queridos, as irmãs pediram ajuda a quem de fato podia ajudar. Elas não fizeram nada errado. O Senhor tinha o poder de ajudar? Ele tinha acabado de curar um cego de nascença. Capítulo 9, o 6º sinal. Ele tinha acabado de curar um cego de nascença. Lembra do turbilhão que virou ali em Jerusalém com os fariseus? Os fariseus chamaram o cego. Quem te fez ver? Eu só sei que eu estou vendo. Chamaram os pais dele. Esse moleque era cego. E eles, para evitar um tanto dos judeus, como ele vê, eu não sei. Mas eu sei que ele nasceu cego. Nunca viu a vida inteira. Então, uma disputa até que Jesus vai, é um sinal maravilhoso da gente estudar. O Senhor vai aumentando dentro dele, porque ele começa dizendo um homem chamado Jesus. E ele termina chamando Jesus de Senhor. O Senhor vai avançando a obra dentro dele. Então, as irmãs sabiam o que Jesus tinha acabado de fazer, que era curar o cego de nascença. Elas vão lá. E Jesus, queridos, dá uma resposta estranha. Porque Jesus diz assim no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Gente, se você pegar a frase do Senhor, dá para dizer que é uma frase contrária ao que houve? Dá. Só que ele não vê como nós vemos. Esta enfermidade não é para a morte. Lázaro morreu? Sim. Mas ressuscitou? Sim. Do que ele morreu depois nós não sabemos, mas daquela doença ele morreu e ressuscitou. Então o Senhor ia ressuscitá-lo. Às vezes, nós recebemos direções estranhas. Quantas vezes você já não procurou um líder esperando que ele te compreendesse e ele não te entende? Quem é líder sabe disso. A gente às vezes ouve queixas. Queixas e mais queixas. Nossa, você não me entendeu naquela época, você não me socorreu, não fez isso, não fez aquilo. Por quê? Porque Deus tem respostas estranhas às situações que a gente vive. Porque Deus está vendo o que nós não estamos vendo. Quantas vezes eu louvei a Deus de não poder ajudar um outro irmão? Porque se eu fosse ajudar, eu teria ajudado de forma errada. E aí Deus faz arranjos que a gente nem tinha considerado na mente. Então Deus aqui está fazendo um arranjo que elas não consideram, que a família não considera, que os próprios discípulos não consideram. Qual era o arranjo dele? Eu preciso de um milagre de ressurreição antes da minha morte. O Pai criou isso na eternidade, isso precisa existir agora. Não se assuste quando Deus silenciar. Porque às vezes ele silencia porque não é para fazer absolutamente nada. Quando Deus silencia, uma das possibilidades mais sérias do silêncio de Deus
é porque o que ele disse da última vez continua valendo. Deus não é aquele pai ou mãe chato, intransigente, controlador. Ô filho, faz isso. Ô filho, você já fez isso? Ô filho, é assim que é para fazer. E 1 ano depois está falando a mesma coisa. 2 anos depois está falando a mesma coisa. Deus não faz isso. Deus falou, fica-se com aquilo que ele falou da última vez. Com a clareza que ele gerou dentro de nós. Então aqui, Jesus sabe tudo o que está havendo, mas ele omite essas informações. Nem toda vez que Deus põe o assunto da morte na mesa, é que ele intenta chamar alguém. Nós já vimos isso ontem. Nunca, mas nunca, por mais doído que seja, afaste o amor da cena. Nunca. Afaste o amor de Deus daquilo que você está vivendo. Nunca. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Desculpa, versículo 3. Aquele a quem amas. O Senhor tem amor, mesmo quando ele recolhe, como nós vimos ontem. Porque ele não pode fazer nada sem amor. Uma vez eu chamei um irmão de Deus, a gente estava reunindo num grupo familiar em casa, e aí eu chamei um irmão chamado Alan MacLeod. Ele foi diretor de seminário Betânia, aqui no Paraná. Ele já partiu para o Senhor, um homem de Deus, um homem de oração. E o irmão Alan, ele estava partilhando para nós sobre Colossenses, e ele, falando sobre Colossenses, falando sobre o amor de Deus. Então, olha o raciocínio que ele fez no grupo. Ele falou assim: irmãos, o texto bíblico está dizendo que Cristo fez todas as coisas, tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. É assim que é? É. Então diz que as coisas visíveis e as invisíveis pertencem a ele. Sim. Me diz uma coisa visível. Uma árvore. Me diz uma coisa invisível. As ondas sonoras. É invisível. Aí ele virou e falou assim: tudo foi quem que criou? Foi Deus. E Deus cria com amor? Claro. Mas aí olha o raciocínio dele. Então eu vou te citar uma outra coisa invisível. O inferno. Quem que criou o inferno? Deus. E aí ele virou e falou assim: eu tomei um choque. O inferno é um ato do amor de Deus. Porque Deus não pode fazer nada sem amor. Imagina as situações que nós vivemos. Tudo tem o dedo amoroso, gentil, cuidadoso dele. Tudo, 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 tudo. Tem o amor dele envolvido. O amor dele estava envolvido na morte de Lázaro? Estava. Como o amor dele esteve envolvido na separação de muitos aqui. O amor dele esteve ligado a muitas angústias que irmãos viveram, a muitas perdas que irmãos viveram. Muitos sofreram. E o amor dele sempre esteve presente. No versículo 5, ele diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele faz tudo com amor. No versículo 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma pessoa próxima souber que você está numa doença grave e ele não vir te ver, o que você vai entender? Oi? Não me ama. O versículo 5 diz o quê? Amava o Senhor a Marta, a sua irmã e a Lázaro. É interessante que aqui Maria não tem nome. É só sua irmã. Muito possivelmente por causa da descrição e da profundidade que havia do relacionamento
dele com ela, né? Porque ela quedava aos pés dele. Então nós precisamos entender que se Deus demora, Ele sabe o que está fazendo. Nós não precisamos saber, mas Ele sabe. Ele sabe onde está nos levando. Então Jesus fica. A ideia aqui é que o mensageiro leva um dia até Jesus, Jesus fica mais 2 dias, e Jesus leva mais um dia até a aldeia de Betânia. 4 dias ao todo. Guarda esse número, porque tem um motivo disso daqui. Então Jesus sabe da doença, sabe da morte. Do versículo 7 ao versículo 16, nós temos a conversa de Jesus com os discípulos e a clareza do quanto eles corriam de perigo ao voltar para Jerusalém. Porque depois da ressurreição, depois de curar o cego de nascença, os fariseus determinaram matar Jesus. Então, no versículo 9, ele vai lembrar, 9:4, de João, a necessidade de fazermos as obras do Pai ainda de dia. E ele repete isso depois, né? Ali no versículo 9 e no versículo 10. Então ele está dizendo que as obras ainda precisam ser feitas, certo? Aí no versículo 11 ele diz assim: isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Aqui deixa eu fazer um comentário que eu considero importante. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Deus tem um padrão de amizade. Jovem, presta atenção. Aos 12 anos, você sai debaixo das asas dos pais e começa a ir mais para o mundo. Aos 18, você começa a dirigir. E aí você passa a ter uma autonomia, uma independência única, que você nunca tinha antes. Então você vai ter amizades que até então você não podia ter, porque até os 12 anos você está debaixo do guarda-chuva dos pais. A partir dos 12 você fica mais liberado. Presta atenção, quem é seu amigo? De vez em quando eu pego algum adolescente que... Ai, César, troquei uma pulseirinha com a minha amiga. Best friends. Aí eu penso assim, ô pobre coitado. Ô pobre coitada, não tenho ainda uma noção do que é a vida. Uma eu tentei corrigir, levei uma paulada que eu falei, nunca mais corrijo, deixa ela descobrir sozinha. Qual é o conceito de amizade na Bíblia? Não precisa abrir. João 15:15. Ele diz assim: já não vos chamo servos, porém tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto o Pai me ordenou, isso vos tenho transmitido. Quando que nós somos amigos? Quando nós conseguimos conversar sobre o Pai. Não tem conversa sobre o Pai, é colega, não é amigo. Os amigos que Deus nos dá têm a ver com conversar sobre o Pai. Porque Jesus é tão unido com o Pai, que ele fala do quê? Do Pai. Então, aquelas amizades que a gente não pode pôr o Pai no meio, é um sinal apenas de coleguismo. Vocês estão entendendo? O que mais? Versículo 16. Diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Por quê? Porque o caminho... Vamos lembrar que a aldeia de Betânia está a 3 quilômetros de Jerusalém. E os fariseus que queriam matar Jesus estavam em Jerusalém. Então Jesus tinha um caminho de 1 dia caminhando. Vamos colocar que você caminhe 6 quilômetros por hora? Vamos colocar um sol escaldante que você caminhe 6 horas por dia? Seriam 36 quilômetros.
Então Jesus estava a cerca de 36 quilômetros, 1 quilômetro de distância. Um dia de distância deles. Só que, como a estrada é perto de Jerusalém, ia ter muito movimento. O que os discípulos dizem? Senhor, como é que nós vamos para lá? O Senhor está respirando morte. Está todo mundo querendo matar o Senhor. Então Tomé, o Senhor diz, vamos. E aí Tomé diz assim, vamos todos nós juntos para morrermos com ele. Ele expressa o nosso coração. Só que Tomé, aqui, ele assume uma postura não necessariamente incrédula, porém de um realismo diante da situação. Porque a situação era de um realismo terrível. O Senhor vai morrer logo depois disto. Então eles tinham a determinação de matar Jesus. Então esse é o pano de fundo. Então esse é a demora de Jesus. Quem aqui já teve a sensação de que Deus está demorado? Vocês estão entendendo, irmãos? Ele nunca é demorado. Mas ele não quer que ninguém pereça. Então o que acontece? Deus não olha você. Ele olha você, teu esposo, teu filho, teu pai, tua mãe, teu sogro, tua sogra, a igreja. Ele olha todo um conjunto de situações. E ele não quer que ninguém pereça no meio dela. Então ele intervém no tempo oportuno onde ele vai salvar todos. Faz sentido? Ele olha o teu coração. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu não poderia ter, 20 anos atrás, o salário que eu tenho hoje. Gente, eu teria feito bobagem. Eu teria educado mal os meus filhos. Eu teria. Eu teria estragado. Então, o que Deus fez comigo? À medida que eu aprendi a lidar com uma nota de R$5, ele me deu uma de 10. Quando eu lidei bem com a de 10, ele me deu a de 20. Se eu tropecei na de 20, ele volta para a de 10. Continuei sabendo lidar com a de 10, ele volta a me dar a de 20. Chegou a de 50, chegou a de 100. Quem sabe um dia eu chego na de 200. Então a gente vai, ele olha os riscos envolvidos na situação. Ele vê coisas que nenhum de nós vê. Por isso nós temos que ter muita segurança nos decretos dele, na maneira pela qual ele faz, porque ele está vendo contornos que a gente nem sequer sonha que vão acontecer, que vão existir na vida da gente. Por isso que se você fala e alguém não é convencido, não force. Não force. Deus não força ninguém. Em algumas situações Deus é urgente, mas Deus nunca força. A gente não insiste, não briga, a gente fala de forma dócil, serena, mansa, e quem convence é o Espírito. Não convenceu? É porque não é tempo do Senhor. Nossa, gente. Quanto atropelo eu tive lá atrás. Não, vamos lá, vamos falar com o irmão. Tem coisa que a gente tem que ser urgente. Mas, queridos, tem coisa que Deus quer que a tragédia ocorra. Tem coisa que Deus não intenta livrar. Por quê? Porque presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. Para nós, os filhos de Deus, o bom faz oposição ao melhor. Para nós, os filhos de Deus, a gente se contenta com o que é bom. E Deus intenta dar para nós o que é o melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para Lázaro, o que seria melhor? Ser curado ou ser ressuscitado? Pensa comigo.
para as irmãs, o que seria melhor? Gente, vive uma experiência de ressurreição. Qual é o renovar da fé que você tem? Não, então. Aí é que está o problema. A gente tende a pensar no que é bom e não tende a pensar no que é melhor. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando? Para nós, os filhos de Deus, o bom faz oposição ao melhor. A gente se contenta com o que é bom quando Deus quer dar para nós o que é o melhor. No consolo de Jesus é muito possível, vai ali do versículo 17 até o 35, é possível que o Senhor... Aliás, deixa eu explicar uma coisa. Na morte, não há consolo fora de Jesus. Porque ele, e apenas ele, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Para o tema morte, não há consolo fora da pessoa de Jesus. Buda não falou, Maomé não falou, ele foi o único que disse: eu sou a ressurreição e a vida. É possível, ali do 17 ao 19, que Jesus não tivesse entrado dentro da aldeia, mas ele permaneceu fora. Cada fariseu com o qual eles cruzam, os discípulos deviam se perguntar quando a conspiração iria se desenrolar. Marta vai até o Senhor. Pode ser que ela tenha ido por precipitação, porque ela era precipitada. Quem aqui é precipitado? Vamos lá de novo. Quem aqui é precipitado? Isso. Então ela era impulsiva. Correu até o Senhor. Pode ser que tenha sido por precipitação. Pode ser porque o Senhor não entrou na aldeia. Ele permaneceu fora da aldeia. Aí não teria precipitação, mas ela foi até ele. E aí, ela conta, Marta, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Meus queridos, deixa eu explicar algo sobre o funeral dos judeus na época. Eles contratavam pranteadores. Eles contratavam pessoas para chorar. Então as pranteadoras ficavam reunidas perto da casa. O morto era embrulhado num linho embebido em especiarias e perto da gruta no mesmo dia da morte. Por quê? Porque o clima do Oriente Médio não permite que o corpo espere, porque é muito quente. Então o clima não permite. Você sabia que os bichinhos que nos comem, eles estão dentro de nós, né? Na morte eles são ativados. Por isso que as pessoas afogadas, que o corpo fica submerso, o corpo não é digerido por bichos, porque o bichinho não é ativado. Pode até ser comido por peixe. Mas o corpo não entra em degradação. Por isso que Apocalipse diz que Deus ordenou para que o mar devolvesse os seus mortos. Então, como o clima lá é muito quente, o sepultamento é feito no dia. Jesus chega no quarto dia. Por quê? Porque a literatura judaica do século III depois de Cristo ensina que a alma do indivíduo ficava ao lado do corpo durante 3 dias, aguardando para reentrar. Então havia uma teoria na literatura judaica de que a alma da pessoa ficava ao lado do corpo e ela aguardava por 3 dias para reentrar dentro do corpo. Vocês estão me entendendo? Depois disso, a alma vê a deterioração do corpo e parte.
Se a literatura estabelecer o pensamento da época, a morte mais a deterioração eram piores que a morte. Porque não apenas morreu, ai Deus, vai voltar, não vai voltar, vai voltar, não vai voltar, vai voltar, não vai voltar. O que Jesus faz? Espera 4 dias. Para garantir que a alma foi. A ressurreição de Lázaro dá diferença para a ressurreição do nosso Senhor? Porque o nosso Senhor ressuscitou com 3 dias. O Senhor prepara um pano de fundo. Oh, meu querido, oh, minha irmã, não se assuste com a adversidade. Tem um pano de fundo que Deus está preparando, que você só vai entender lá na frente. Você não vai conseguir compreender agora. Tenha profunda confiança na maneira pela qual Ele age, no tempo dEle, no decreto dEle, na forma dEle. Então nós temos do versículo 20 ao 27, Jesus com Marta. Marta e Maria têm desilusão e raiva, como qualquer um de nós sentiria. Jesus ouve Marta e sente empatia. Ela fala do passado. Senhor, se estiveras aqui. Ela fala do futuro. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, porém Jesus só fala com ela do presente. Jesus diz, eu sou. Eu sou a ressurreição. Porque, queridos, na morte, o que a gente faz? Fala do passado. Às vezes você fala do futuro. Eu falei ontem aqui do futuro da DC. De como ela deve estar e da expectativa de um dia ver, encontrar, e como é que vai ser. Então, a morte, ela faz essas duas coisas. Você cheira um cheiro, você busca uma memória, uma lembrança, porque é isso que você faz. Na morte elas estavam nessa condição passado e futuro. Porém Jesus traz elas para o presente. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra... Ô gente, pode ter expressão mais bela? Para o tema da morte, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pode ter expressão mais bela diante da morte? Jesus com Maria. Maria ficou quieta, lá na casa. Às vezes, precisamos estar a sós no luto. E por mais que tentemos, aqueles que nos amam não permitem isso. No luto, você vai ter necessidade de estar só. Gente, eu não sou dodói. Eu lido relativamente bem com dor. Eu vou lidando com dor. Mas teve um outro irmão, que eu já falei com ele, que me ligou, passado alguns dias ou algumas semanas, que eu não tinha força para atender. Porque eu ia ter que falar do tema. Eu não atendi. A Alessi partiu dia 30 de agosto para o Senhor. Em dezembro, trabalhei, fiquei uma semana em casa, voltei a trabalhar. O trabalho foi uma dádiva, porque foi terapêutico para mim. Acordei um dia em dezembro, não consegui sair da cama. Eu acordo cedo para fazer meu devocional. Acordei e não consegui sair, não tinha força para sair da cama. 32 dias. Eu ia trabalhar, mas eu não conseguia levantar para ter meu tempo com o Senhor, para cuidar de mim, não consegui. Passou. Chegou fevereiro, 16 dias. Só que aí eu dei o nó em mim. Eu levantei, fui para o sofá, deitei, prostrado, liguei o YouTube e fiquei ouvindo boa música.
Fiquei ouvindo música. Fiquei ouvindo música boa, porque eu não conseguia abrir a Bíblia. Depois tive mais um período de 32 dias. Porque faz isso com a gente. Então o que Maria fez? Ficou sozinha em casa. Aí ela ouve dizer que o Senhor a chamava. Ela levanta rápida, vai até o Senhor e todo mundo corre atrás dela. Não deixam ela sozinha. Vocês estão entendendo? Não deixa a pessoa sozinha. Quem que ajuda no luto? Quem ouve. As melhores pessoas no luto são aquelas que ouvem. Os amigos de Jó foram bons, enquanto eles ficaram quietos. Quando começaram a falar, Jó estava de luto. 9 filhos, 3 filhas. Ele estava de luto, todos os bens. Perdeu toda a dignidade, perdeu a saúde. Quem que ajuda? Quem fica perto, ouvindo. Esses são os que mais ajudam. Ela chega até o Senhor, versículo 32, e diz a mesma coisa. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, ela diz a mesma coisa que Marta: se estiveras aqui. Imagina como é que elas ficaram aqueles dias. Ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar. Aí passa um dia sepultado, 2 dias sepultado, 3 dias sepultados, acabou. Ele não vai chegar, ele não chegou. Você imagina a agonia de uma família dessa. Senhor, se estiveras aqui, isso não teria acontecido. E aí o texto diz que Jesus, vendo-a chorar, agitou-se. E aí eu preciso parar. Essa palavra agitou-se no grego significa embrimaomai. Embrimaomai no grego. Que significa o quê? Encarregar com séria admoestação, instruir com rigor, criticar duramente. Mas existe uma versão que diz assim: bufar de indignação. Então, quando a expressão diz que Jesus se agitou, Jesus bufou. Ele não ficou bravo porque ele não era bravo. Ele não alterou a voz porque ele não gritava. Porém, Jesus dá um bufo. Aonde o puseste? Ele tem uma reação forte, firme, com ninguém, a não ser com a morte. Onde o puseste? Ele tem um bufo de indignação, porque a morte faz isso com a gente. As perdas fazem isso com a gente. Quantos aqui não perderam ninguém fisicamente, mas tem perdas e mais perdas? Perda de casamento, perda de emprego, perda de salário, perda de dinheiro, perda de projeto, todos nós os temos. Queridos, Jesus se agita por dentro e ele bufa de indignação. Ele diz para a morte: hoje eu te resolvo. Hoje eu ponho um ponto final nisso. Ou talvez hoje eu demonstro o ponto inicial. Apesar que ele já tinha ressuscitado o filho da viúva. Ressurreição é uma coisa que sempre teve presente na vida do Senhor. Então ele vê Maria desta forma, e ele tem essa reação. E o texto que diz: comoveu-se, agitou-se, e comoveu-se, o que é comover-se? É sacudir. Ele se levanta para ir em direção à situação, ir em direção à morte e resolver ela. Com o que Jesus agitou e falou com rigor:
com nada além da morte. E ele diz: onde o sepultaste? É como se ele dissesse assim: eu vou fazer algo agora. Todos nós aqui já tivemos essa agitação. Quantas vezes uma situação ultrapassou o limite e você chega. Eu vou fazer algo nessa situação aqui. Deu. Não é mais para ter isso aqui. Nós fazemos isso. Jesus fez isso. Só que ele fez com a morte. E aí o texto diz: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus, você acha que ele não sofre com as suas perdas? Você acha que ele não chora quando você chora? Você acha que ele não tem compaixão de ver você prostrado, confuso, incerto? Oh, meus queridos, olha a frase do Swindon: quando choramos, nosso Criador chora conosco. Não com o tipo de desesperança que sofremos por causa da nossa ignorância, mas com compaixão. Então o choro dele não é o mesmo choro nosso, porque nós choramos por dor. Ele chora por compaixão conosco. Jesus não é como os deuses da mitologia grega que não sentem compaixão. Ele é o Deus Emanuel. Ele chora conosco. Ele se identifica com as nossas dores, com a dor de quem não tem onde morar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça dele. Com a dor da solidão. Nas horas mais difíceis ele estava só. Foi deixado no Getsêmani na cruz. Na dor da perseguição. Ele foi caçado por Herodes, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas e entregue pelos sacerdotes. Na dor da traição, ele foi rejeitado pelo seu povo, traído por Judas Iscariotes, negado por Pedro, abandonado pelos seus discípulos. Na dor da humilhação, ele foi preso, espancado, cuspido, deixado nu, pregado na cruz como um criminoso. Na dor da enfermidade, ele tomou sobre si as nossas dores. E as nossas enfermidades, como não amá-lo? Na dor da morte, ele suportou a morte para arrancar o aguilhão da morte e nos trazer a ressurreição. E essa experiência da morte, das 4 perdas que eu tive em sequência, ela me ensina algo bem simples. De que para eu me identificar com a vida do meu Senhor, eu tenho que perder. Ele perdeu o José, o pai. Ele perdeu o primo, João Batista, que era muito próximo dele. Ele perdeu Lázaro. Jesus teve 3 perdas em 3 anos. Bom, 2 perdas em 3 anos. Porque José nós não sabemos exatamente quando morreu. Qual é o sinal agora? Então Jesus consola elas. Qual é o sinal? Gente, do sepultamento da Rossana, quantas vezes eu pus a mão na cabeça dela, querendo orar para Deus ressuscitá-la. Porque é desesperador. Mas Ele é a ressurreição e a vida. Versículo 36 e 37, nós estamos indo para a terceira cena, o sinal de Jesus. Vem o quanto o Senhor amava e tem a mesma fé duvidosa de Maria e Marta. E se ele estivesse aqui? Novamente temos o verbo no 38, nós novamente temos o verbo. Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Novamente temos o verbo que expressa o sofrimento que o Senhor tem com a morte. No 39 ao 42, o Senhor diz: tirai a pedra. Ressuscitar o morto é papel de Jesus.
tirar as pedras é papel nosso. Você vai ter algumas situações em que você tem que tirar a pedra. Quem vai promover a vida naquela situação é o Senhor. Mas a pedra, quem tem que tirar, somos nós. Marta continua incerta e o Senhor a alivia com consolo, porque o que Marta diz? Marta diz assim: então ordenou-lhe Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E o Senhor alivia ela, o Senhor não recrimina. O que o Senhor diz? Marta, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então o nosso papel, queridos, na perda de alguém, não é bater na moleira do peão. Nosso papel não é criticar, não é condenar. Nosso papel é ter uma atitude firme de consolo, porque a pessoa está em sofrimento. Os irmãos entendem? E aí diz assim, Jesus ora em gratidão ao Pai. Olha a frase do Hernandes. O milagre que ele vai operar já estava na agenda do Pai. Ele opera um milagre que o Pai tinha. A ressurreição, ele vira e diz, Lázaro, vem para fora. Por que ele não pode dizer, vem para fora no cemitério? Oh, ele é o poder de Deus. Todos viriam. Então ele quer ressuscitar um. Lázaro, vem para fora. A vontade do Senhor quanto à morte é muito específica. O irmão ontem estava me lembrando, eu vou dar uma olhada depois no texto bíblico, eu falei do rei Ezequias e da oração que ele fez, e do que Deus acrescentou, e de que o filho dele, Manassés, foi o rei mais terrível de Israel. Quantos anos Manassés tinha quando assumiu o reinado? 12. Quantos anos Deus acrescentou de vida para ele? 15. O pior rei de Israel entrou naquele acréscimo de tempo. Por isso, meus queridos, para mim é simples. Vida e morte não se discute. Eu não sei quantos exames de gravidez eu abri de pacientes. Eu não sei quantas meninas engravidaram comigo cuidando e eu soube antes do pai, da mãe e do namorado. O que você faz? Querida, você não fez bem o que você fez, porém o que está soprado aí, quem soprou foi Deus. Então agora, vamos com graça, com jeito, ver como é que nós vamos agir nessa situação. Porque, queridos, só Deus pode soprar. E filho, não importa o jeito que vem, ele é herança. O que eu vou fazer? Mas sua isso, sua aquilo. As pessoas, quando têm perdas, elas precisam de consolo. Desatai-o e deixai-o ir. Isto era cerca de 35 a 45 quilos de resinas perfumadas que envolviam um morto. Ressuscitação é diferente de ressurreição. Na ressuscitação, você tira a pessoa da morte para ela morrer novamente. Na ressurreição, é por toda a eternidade. Quando ressuscitarmos com um corpo novo, será para toda a eternidade. O que o sinal nos aponta? Quando os eventos não andam como achamos que deveriam, Deus tem o melhor momento e o melhor modo. Deus está vendo coisas que você não está vendo. Segundo, a perspectiva de Deus é eterna e não temporal. A última cena, a determinação de Jesus. Os fariseus veem aquilo e determinam matar Jesus. Presta atenção no que eu vou te falar.
Existe uma frase, é um provérbio que não é bíblico, então você me ouça com reservas, que diz assim: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O que o texto está dizendo? Sol é sofrimento. O sofrimento numa pessoa pode endurecê-lo, como pode amolecê-lo. Você vai fazer o que com as tuas dores? Porque ele tem uma ressurreição no final de tudo isso. Ele vê. Vocês lembram do estudo ano passado das ovelhas? Lembra das ovelhas gordas que querem dominar sobre as fracas? O que Deus faz? Mata. Deus tem por mais a gente. Vida e morte é da graça dele. Se vai ferir o meu povo, se vai ferir, vai machucar os meus, eu não tenho problema nenhum em recolher. Deus não tem medo de fazer isso. Descanse o teu coração no Senhor. O Sinédrio é convocado a tomar uma posição. O receio deles, todos crerão. Virão os romanos, tomarão nosso lugar e a própria nação. Ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Eu visitei Israel uma única vez. E as pedras do templo que foram talhadas lá em Salomão, algumas delas estão caídas ao lado do templo. Então o templo original não existe e eles deixaram aquelas pedras. Quando que foi? Foi no ano 70, depois de Cristo. Então o temor deles ocorreu. Mas não ia ocorrer na pessoa do Senhor. Caifás então traz uma profecia sobre o povo de Deus e a igreja. Jesus, com sabedoria, espera até que sua hora seja chegada. Chegou logo depois disso. O que o Senhor está comunicando? Enquanto no primeiro sinal ele comunicou o poder sobre a vergonha, no último ele comunica o poder sobre a morte. Porque a morte produz angústia dentro de nós. Amém?